Imagine que num lago exista uma Vitória Régia. E a cada dia que passa nesse lago, cada Vitória Régia se reproduz e gera outra Vitória Régia. Se depois de 30 dias toda a superfície do lago está coberta por Vitória Régias, qual é o dia em que o lago teria metade da sua superfície coberta por Vitória Régias? Pare o vídeo por alguns segundos para pensar. Se você acha que esse dia seria o dia 15, você definitivamente não entende de crescimento exponencial. Se você acha que é depois do dia 15, mas não pode definir o dia a partir dos dados que eu dei, você também não entende completamente o crescimento exponencial. Mas não se preocupe, a epidemia do coronavírus demonstrou que na verdade ninguém entende disso. Meu nome é Maurício Fel, eu sou engenheiro e PhD em Física de Partículas pelo Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, e hoje eu vou falar sobre o problema do crescimento exponencial. Agora voltando ao primeiro dia da história do lago. Passado um dia, a Vitória Régia se multiplicou e gerou outra. Passado outro dia, essas duas vão se multiplicar e gerar outras duas. Agora temos 4. Depois de outro dia, teremos 8. E depois, teremos 16 e assim por diante. Digamos que eu não quero que o lago encha de Vitórias Régias. Qual é o último dia que eu poderia tomar uma atitude antes que seja tarde demais? Você já deve deduzir que isso vai depender do número de Vitórias Régias que eu consigo tirar do lago por dia, certo? E agora suponhamos que esse número seja 50 Vitórias Régias por dia. No primeiro dia tínhamos uma Vitória Régia, depois no segundo tínhamos 2, depois 4, 8, 16, 32, 64 Vitórias Régias. Nota que se nesse momento eu ajo e tiro 50, o número vai cair para 14. E aí no próximo dia teremos 28 e assim por diante. Mas se eu tiro 50 daqui, cai para 14. E aí no próximo dia ela vai se reproduzir, vai para 28. Se eu tirar 50 novamente, eu vou eliminar todas as Vitórias Régias. Mas nota que se eu deixasse chegar no dia seguinte, onde tinha 128 Vitórias Régias, a partir desse dia já não dá mais para evitar que o lago se encha completamente de Vitórias Régias. Se eu tirar 50 nesse dia, vai se reduzir para 78. Depois, no dia seguinte, teriam agora 156 Vitórias Régias. Se eu tirar 50, agora vai reduzir para 106. E como você pode ver, independente dos 50 que eu tiro, ele vai continuar crescendo indefinidamente. E a partir desse ponto, que é o ponto crítico, nós não podemos mais impedir que o lago vá se encher completamente de Vitórias Régias. Então nota que não importa se o lago consegue sustentar 1000 ou 1 milhão de Vitórias Régias. A partir do momento que a capacidade de reprodução da Vitória Régia ultrapassa a minha capacidade de remoção, esse é o momento que eu perdi a batalha. E por isso que o importante é observar quando o número de Vitórias Régias está chegando perto do limite da minha capacidade de remoção. E não está chegando perto do limite da capacidade do lago inteiro. Por isso que, para situações como essa, a gente não pode esperar o número de Vitórias Régias chegar, por exemplo, na metade do lago. A gente precisa agir antes que o número de Vitórias Régias cheguem na nossa capacidade de remoção de Vitórias Régias. Por isso, para situações como essa, o que importa não é a quantos % do lago todo está ocupado, é o quão próximo o número de Vitórias Régias está da nossa capacidade de remoção de Vitórias Régias. E se observarmos como o número total de Vitórias Régias do lago evolui, nós veremos que ele segue uma curva exponencial. O número de Vitórias Régias dobra a cada dia, 2, 4, 8, e assim por diante, até que no 30º terá 1 bilhão de Vitórias Régias. Por isso, se quisermos evitar que o lago todo seja coberto, não importa quantos % do lago está atualmente coberto de Vitória Régia. O que importa é o quanto a gente consegue tirar e o quão rápido as Vitórias Régias estão se multiplicando. Então, mesmo que a gente conseguisse remover 100 mil Vitórias Régias por dia, o ponto crítico onde a gente perderia a batalha seria aproximadamente no dia 16, onde muito menos de 1% do lago ainda está coberto. E a partir deste momento, não é porque nem 1% do lago, da superfície do lago está coberta de Vitória Régia, que não significa que isso aqui vai acontecer. Agora isso aqui é basicamente inevitável.
E se trazermos isso para o contexto de doenças infecciosas, nós veremos que se comporta de forma bem semelhante. Se tem uma pessoa infectada, depois de um determinado tempo, ela pode infectar outra pessoa. E neste instante teremos 2 infectados. Depois de determinado tempo, de novo, esses 2 infectarão um outro e agora teremos 4 infectados. E assim por diante, exponencialmente. Agora, obviamente, existem diversos fatores que diferem do nosso exemplo da Vitória Regia numa doença infecciosa, que eu não arrisco dizer aqui porque eu não sou epidemiologista. Mas eu sei que o início de toda epidemia se inicia exponencialmente. E se nada for feito para a taxa de infecção, ou seja, o número de pessoas que cada um infecta por determinado tempo diminuir, isso vai aumentar exponencialmente até que chegue perto do limite da população, quando não vai ter mais pessoas para serem infectadas. Mas eu sei que, diferente do caso da Vitória Regias, a gente pode frear essa curva com medidas de mitigação, como lavar as mãos, distanciamento social e quarentena. Mas o objetivo desse vídeo não é falar da epidemia. O objetivo desse vídeo é mostrar o quanto o crescimento exponencial não parece muito lógico para os nossos cérebros. E também como o que importa não é quantos por cento do lago está ocupado, e sim a taxa de crescimento. Nota que no dia 24, apenas menos de 2% do lago estaria ocupado. Do dia 1 até o dia 24, 2% foi ocupado, na verdade menos. Mas do dia 24 até o dia 30, o restante 98% foram ocupados. Por isso, se você quiser agir para evitar isso, você precisa agir rápido. Você precisa agir muito antes de ocupar os 2% do lago total. Você precisa agir quando parece que isso ainda não é um problema. E voltando à pergunta inicial, se num lago existe uma Vitória Regia, a cada dia essa Vitória Regia se multiplica e gera outra, e no 30º dia toda a superfície do lago está ocupada, o dia em que metade da superfície do lago estava já ocupada é no dia anterior, é no dia 29. Que na curva exponencial seria exatamente aqui, na metade do gráfico, porém no dia 29. Com isso, eu espero que tenha ficado claro a importância de ouvir os especialistas que entendem como essa curva funciona, que sabem modelar o crescimento exponencial, e também quão é importante observar esses números enquanto eles ainda estão baixos, porque depois de determinado momento não tem nada mais que possa ser feito. Então, se você pode, pelos que não podem, fique em casa. E na minha opinião, até mais importante. Obrigado.